Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a doença de Huntington. Antes de falar sobre o Huntington em si, eu vou começar falando da coreia, que é a principal manifestação do Huntington. O que é a coreia? A coreia é um distúrbio do movimento hipercinético. O que quer dizer isso? O movimento hipercinético é um movimento que está em excesso, é um movimento a mais, involuntário. A coreia é caracterizada por movimentos irregulares, imprevisíveis, contrações rápidas dos músculos, muitas vezes parece migratório, então passa de um braço para o outro, de uma perna para outra, e elas não têm um padrão específico. A velocidade, o tempo e a direção desses movimentos são muito variáveis. Então são movimentos que no fim acabam se parecendo com uma dança. A palavra coreia quer dizer dança. A gente tem duas causas principais de coreia, dois tipos principais de causas de coreia. A coreia primária e a coreia secundária. A coreia primária são principalmente as doenças degenerativas genéticas, na qual a coreia de Huntington se inclui. As secundárias são, em geral, mais agudas, um tempo de instalação pequeno e, em geral, causados por outra coisa, ou por alguma infecção, ou associado a alguma infecção, ou por alguma questão autoimune, ou uma lesão, um AVC, por exemplo. A gente não vai muito entrar em detalhe nessas causas secundárias, vamos falar mais da principal causa primária, que é a doença de Huntington. Então, a doença de Huntington é uma doença heredodegenerativa causada por uma mutação no gene da huntingtina. A alteração no gene da huntingtina, na verdade, não é exatamente uma mutação, é uma expansão. No final do gene tem grupos de 3 nucleotídeos, que a gente chama de trinucleotídeos, que se repetem e tem um número normal de repetições nesse gene que todas as pessoas têm. O normal vai até 26, mais ou menos. Entre 26 e 36 é um nível intermediário, mas que não dá doença ainda. E acima de 36 já começa a dar a doença. Então, acima de 36 repetições, a pessoa já está em risco de ter a doença. E acima de 40 repetições, então uma expansão com mais de 40 repetições desse trinucleotídeo CAG, a pessoa vai ter a doença de Huntington. A quantidade dessas repetições está associada com a idade de início da doença. Então, quanto mais repetições CAG o gene de uma pessoa tem, mais cedo a doença de Huntington acontece. A gente tem um outro fenômeno que o número de repetições pode aumentar de geração para geração. Então, principalmente do pai passando o gene para o filho, a gente pode ter um aumento dessas repetições e a doença começar um pouco mais cedo, por causa de um maior número de repetições. Então, a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa hereditária progressiva. Em geral, tem uma progressão lenta e contínua. E os sintomas principais são a coreia, são manifestações psiquiátricas e demência. O início da doença, em geral, é com coreia e alterações neuropsiquiátricas, especialmente impulsividade, irritabilidade, depressão, agitação, podendo ter também psicose. A coreia inicialmente afeta os membros e isso pode acabar dificultando atividades do dia a dia, dificultar a pessoa a andar e a fazer as atividades, e a coreia acaba evoluindo para acometer também a laringe e a faringe, dando dificuldade para engolir e disartria, que é uma dificuldade na articulação da fala. Conforme a doença progride, tem também uma deterioração da função motora, levando a maiores dificuldades de marcha, a maior dependência e, no fim, levando a uma restrição ao leito ou necessidade de cadeira de roda. A perda de peso nos pacientes com Huntington é extremamente comum, está associada tanto aos movimentos involuntários quanto a uma própria característica metabólica da doença. A gente tem uma apresentação que a gente chama de variante de Westphal, a doença de Huntington, que é quando a doença acontece com pessoas com menos de 20 anos de idade, às vezes ela não se manifesta como coreia, mas sim como parkinsonismo, os sintomas que se parecem mais com o Parkinson do que com a coreia.
e esses pacientes podem ter alguns sintomas diferentes do Huntington clássico. Podem ter crise epilética, podem ter outros movimentos. Em geral, tem uma evolução um pouco mais rápida. E como a gente investiga a doença de Huntington? A gente, em primeiro lugar, faz um exame de imagem, idealmente uma ressonância magnética. A ressonância magnética, a gente encontra uma atrofia dos núcleos caudados. Isso é uma coisa bem típica da doença de Huntington e é um achado que sugere muito doença de Huntington. Mas a confirmação da doença de Huntington a gente vai ter com o teste genético, com o teste do gene da huntingtina, para contar o número de repetições que esse gene tem. O tratamento deve ser sempre baseado numa equipe multidisciplinar. O neurologista, especializado no estudo do movimento, com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapia ocupacional. Então, esse cuidado multidisciplinar é fundamental, um bom cuidado do paciente com doença de Huntington. Fora esses cuidados não medicamentosos, a gente tem alguns remédios que a gente pode dar para aliviar os sintomas. Infelizmente, é uma doença que não tem tratamento curativo ou um tratamento que mude a evolução da doença. A gente tem remédios que podem diminuir tanto a coreia, quanto sintomas neuropsiquiátricos, quanto outros sintomas que possam aparecer, por exemplo, sono. Então, para a coreia, o principal remédio que a gente usa são os neurolépticos. Os neurolépticos, a gente tem neurolépticos mais antigos, que a gente chama de neurolépticos típicos, e os mais novos, que são os neurolépticos atípicos. A gente costuma usar um ou outro dependendo do caso. Os neurolépticos mais antigos, tipo Aldol, clotrimazina, são remédios que têm um efeito maior sobre a parte motora, mas também dão mais efeitos colaterais no comportamento e cognitivos. Enquanto que os atípicos têm um efeito um pouco menor nos movimentos, mas têm um perfil melhor de efeitos colaterais. Além disso, a gente tem uma outra classe de remédios que são os inibidores de VMAT2. Esses remédios são principalmente a tetrabenazina e a deutetrabenazina. A tetrabenazina não está disponível no Brasil para comercialização, mas eventualmente pode ser importada. E a deutetrabenazina está chegando agora no Brasil, mas ainda é pouco usada, ainda está com um preço um pouco inacessível. A diferença entre essas duas classes de remédio, os neurolépticos e os inibidores de VMAT, são o jeito que eles bloqueiam a dopamina. Na doença de Huntington, a gente tem um excesso de dopamina no cérebro, e é isso que causa os sintomas da doença. Com os neurolépticos, a gente bloqueia esses receptores de dopamina, então a gente impede que a dopamina haja nos neurônios. E os inibidores de VMAT, a gente impede que a dopamina seja liberada pelos neurônios que estão transmitindo a informação. Então, eles têm uma ação meio parecida, mas têm um perfil de efeitos colaterais um pouquinho diferente. Além disso, outros sintomas podem ser tratados com outras medicações. Por exemplo, é muito comum a gente usar antidepressivos para quadros de humor. Toxina botulínica pode ser usada em alguns casos. Isso a gente avalia paciente por paciente e vê qual é o melhor esquema medicamentoso para cada um. O prognóstico dessa doença é muito variável. Em geral, os pacientes, depois do primeiro sintoma, têm uma sobrevida de entre 10 a 20 anos. Mas isso vai variar muito. Pacientes que evoluem um pouco mais rápido, pacientes que evoluem um pouco mais devagar. Pacientes que têm uma duração de doença de mais de 30 a 40 anos. É importante que esses pacientes sejam avaliados e seguidos por um neurologista com experiência em estudos de movimento, para a gente fazer o segmento correto, o diagnóstico correto e um bom acompanhamento. É isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui nos comentários. E é isso. Um abraço, gente.